Olá, olá! Eu vim aqui falar hoje da ferramenta número 6, entre as 11 ferramentas da disciplina positiva para a gestão de sala de aula. Essa ferramenta número 6, ela é um pouco desconhecida de alguns educadores e algumas pessoas até duvidam um pouquinho que ela seja uma ferramenta, né? Mas ela é sim, viu? Nós não devemos subestimar essa estratégia. É a ferramenta de consequências naturais, de deixar o acontecimento da sala de aula fluir. Então, no livro, a doutora Jane Nelson até chama essa ferramenta de não fazer nada, né? Ela é uma ferramenta eficaz para o gerenciamento de sala de aula, que ela é respeitosa tanto para professores como os alunos. Em algumas situações, é claro que de acordo com o filtro do professor e a experiência dele, não fazer nada para ver o que acontece. Então, às vezes, a gente vê que uma situação começa e talvez por um rótulo que nós temos com aquele aluno ou um rótulo que nós temos com aquela turma, nós já premeditamos na nossa mente que aquilo vai ser um super conflito, que aquilo vai ser um super problema e tentamos a todo momento, então 100% do tempo em sala de aula, antecipar todos os conflitos para que nenhum aconteça e a gente acaba apagando incêndio o tempo todo na sala de aula e se preocupando em evitar conflitos que talvez nem sequer aconteceriam se nós não tivéssemos intervido com um diálogo, com um discurso que trata os alunos como envolvidos em um grande conflito. Então, às vezes, nós precisamos deixar que a situação ocorra, é claro que com a nossa supervisão, né? Estamos próximos, estamos vendo como professores, mas aguardando para ver o que de fato vai acontecer naquela situação antes de intervir e julgar que aquele aluno X ou aquele aluno Y vai causar um grande problema, né? Então, observar o acontecimento daquela situação, né? Qual o rumo que aquela situação está tomando com a nossa supervisão, é claro, mas sempre acompanhando de pertinho e vendo naturalmente qual a consequência natural daquela interação entre aqueles alunos. Então, essa é a ferramenta Consequências Naturais, né? A doutora Jane Nelson deixa um exemplo para nós no livro de uma professora do 8º ano, que dava aulas de matemática e ela era constantemente interrompida e os alunos faziam algumas perguntas assim, para provocar a professora, algumas perguntas impertinentes. E ela, para acolher os alunos, ela respondia a todas as perguntas e respondia a todos os comentários. E ela acabou não chegando em lugar nenhum com as aulas dela, com o currículo e ficando muito frustrada. E aí um dia essa professora, quando ela ouviu essa ideia, que ela poderia simplesmente deixar algumas perguntas passarem e não responder, ela começou a responder aquelas que eram relevantes e respeitosas e as outras ela contornava ali com humor, com carinho e deixava para lá. E ali, para surpresa dessa professora, os alunos eles começaram a parar esse comportamento irritante por conta própria. E também pedir para os colegas pararem, né? As inúmeras perguntas começaram a desaparecer quando a professora parou de responder as que pareciam inadequadas. Então, pela ação dela, né, pelo modo que ela começou a conduzir e reagir diante daquelas perguntas inadequadas, aquelas interrupções, os próprios alunos foram entendendo ali o que estava implícito na ação que ela tinha tomado, né? O filtro que ela estava colocando no tipo de interrupção que ela ia aceitar e no tipo de interrupção que ela não aceitaria. E isso com muito respeito, muita generosidade, muito respeito e muita generosidade com os alunos, mas mostrando para eles que nem todo tipo de pergunta seria relevante. E veja que essa é uma estratégia que a professora não se usou de nenhum tipo de punição, ela não se usou de nenhum tipo de humilhação ou tirando sarro dos alunos que faziam perguntas impertinentes. Ela simplesmente começou a redirecionar a situação e pelo redirecionamento os alunos começaram a entender o que seria relevante e o que não seria. Então essa é a estratégia de hoje. A própria doutora Jane Nelson, ela chama no livro essa estratégia de não fazer nada, consequências naturais. É claro que, assim como eu disse lá no áudio de introdução das ferramentas, né? Ela é uma ferramenta, então ela serve para certas situações. Ela não vai servir para todas as situações, não vai servir para todos os contextos, mas é uma ferramenta que é interessante os professores terem aí na maletinha de ferramentas para usar na sala de aula. Até o próximo áudio.